Olá, mais um vídeo aqui da Academia do Arrematante para você, especialmente que quer arrematar imóveis urbanos, como apartamentos ou casas, e em muitos desses leilões, certamente você tem conhecimento de que esses imóveis muitas vezes têm dívidas com a prefeitura, normalmente dívidas de IPTU, e logicamente o seu objetivo é arrematar e sair com o imóvel totalmente quitado, idealmente. Não, às vezes você acaba arrematando e essas dívidas nem sempre são totalmente quitadas, mas claro que o seu objetivo é sair com o imóvel zerado de dívidas. Em relação às dívidas que podem influenciar a sua arrematação, uma delas é o IPTU. Portanto, o seu relacionamento com este tema, IPTU, é muito importante. O seu objetivo, ao final, logicamente, será ter uma certidão negativa de débitos, depois que você arrematar, claro, depois de toda a tramitação, e eu estou falando aqui no caso especialmente de um leilão judicial. Você, depois, para revender o seu imóvel, você vai precisar dessa certidão negativa, via de regra, claro, porque se você quiser vender para quem quer financiar, os bancos costumam exigir esse documento como requisito, senão eles não concedem o financiamento bancário para aquele interessado em comprar o imóvel de você. Portanto, idealmente, você vai sim querer essa certidão negativa de débito, você deve almejá-la, mas e para chegar até ela, existe um caminho que você vai ter que trilhar. Eu trouxe aqui na lousa algumas etapas, algumas das principais etapas, né, relacionadas a esse tópico sobre o qual nós estamos falando hoje. Vamos a eles e estimo que você, se curtiu o conteúdo, deixe aí o seu like no vídeo. Vamos lá. A prefeitura não está aqui para ser sua amiga, não está aqui para ser sua parceira. Ela está aqui para receber o crédito dela. Ela é credora, o crédito dela tem natureza preferencial, nos termos lá do artigo 186 do Código Tributário, e sobre o produto da arrematação, o crédito dela se subroga, artigo 130 do Código Tributário. Em síntese, é um crédito que tem direito de preferência, tem prioridade de acordo com a lei. Óbvio, porque é um crédito gerado pelo próprio imóvel em si. Então a prefeitura tem esse direito aí de receber na frente dos outros credores, e aqui genericamente falando, né? A gente tem outros vídeos aqui no canal relacionados a concurso de credores. Mas vamos aqui ao que interessa no que tange ao foco deste vídeo. A prefeitura é um órgão com o qual você vai dialogar em relação à sua arrematação. Obviamente, ao desejar ofertar um lance nesse leilão pontual que você encontrou, que está ali na tua frente, na tua tela, você vai consultar o edital, vai ler o edital, checar se existem dívidas de IPTU junto à prefeitura e conferir também a atualidade desses valores, consultando as respectivas certidões. Aqui, um parêntese, inclusive. Existem sites de prefeituras que são super modernos, bastante intuitivos e amigáveis, e em relação aos quais você consegue ali facilmente obter as certidões, seja positiva, seja negativa, o extrato de débitos, para você entender se tem ou não tem dívida e se tem, qual é o valor atualizado. Porque além de ler o edital, é recomendável também checar essas informações. Esses débitos, de acordo com o Código de Processo Civil, precisam constar no edital, mas isso não afasta o teu dever também de fazer a tua lição de casa e consultar. Como eu disse, existem prefeituras que têm os sites modernos, atualizados, mas existem outras que os sites são lamentáveis. Você clica, consulta e ele trava, não te devolve a informação rapidamente. Algumas nem tem campo para você pesquisar, você precisa mandar um e-mail lá para o setor, por exemplo, o setor de dívida ativa. Ou precisa ligar para a prefeitura e falar, olha, eu queria consultar uma dívida do imóvel. É um tema básico, né, que as prefeituras deveriam disponibilizar tudo isso no site para facilitar, porque senão fica gerando até custo para elas próprias. Porque as pessoas ficam ligando, é uma informação comum, né? As pessoas buscarem as dívidas, quererem consultar as dívidas dos imóveis. Bom, o fato é que, às vezes você vai conseguir rapidamente, às vezes não vai, pelo site, ou porque o site é lento, ou porque trava, ou porque ele não é tão intuitivo, porque ele não tem um campo ali específico, ou até porque existem prefeituras que entendem que essa informação ela é resguardada pelo sigilo fiscal e não concedem, a não ser para o próprio proprietário do imóvel, a informação de qual seria o débito.
e aí você tenta dialogar e às vezes você pode enfrentar essa dificuldade, ok? Leve isso em consideração, mas é uma minoria, né? Esses são a minoria das prefeituras que acaba agindo dessa maneira. A maioria entende que essa informação é passível de publicação e não ofende o sigilo fiscal. Sigilo fiscal. Vamos lá. Então você conseguiu superar essas etapas, consultou os débitos, decidiu, né, vai fazer a sua análise integralizada do caso. Digamos que você decidiu por ofertar o lance. E que para fazer sentido o vídeo aqui, que você arrematou. Existe então um pós-arrematação, né? Você vai cuidar de várias providências depois que arrematou, entre elas cuidar desse aspecto em relação à dívida de IPTU, porque afinal de contas você quer que o imóvel saia para você totalmente quitado. Existem prefeituras que são bem organizadas e tem ali uma procuradoria bastante diligente, né, advogados que atuam de maneira bem ativa e que vão acompanhar o leilão e já vão peticionar nos processos pedindo a reserva da parte que lhes cabe. Então, digamos que o apartamento foi arrematado por R$200 mil e tem uma dívida lá de IPTU de 10 mil. Então, o advogado da prefeitura, o procurador da prefeitura vai lá e se habilita no processo e fala: olha, juiz, está aqui o extrato atualizado, existe uma dívida, então considere a minha dívida como de uma credora preferencial e, homologando a arrematação, reserva para mim a minha parte. A minha parte, quero dizer, a parte da prefeitura. Isso é uma postura de uma procuradoria de município diligente, né, atuante, e que está ali trabalhando bastante profissionalmente. Agora, infelizmente, existem prefeituras que nada fazem. Embora tenham sido comunicadas do leilão, ou por excesso de trabalho, ou por desorganização, ou enfim, por algum outro motivo qualquer, não se manifestam no processo. E você, enquanto interessado em arrematar e participar dos leilões, está aqui acompanhando esse conteúdo, eu já estou te avisando. Você vai interagir com 880, prefeituras super organizadas e prefeituras não tão organizadas. Mas para você o que interessa é que o imóvel saia para você com a dívida de IPTU quitada. Se a prefeitura não foi diligente, ora, você se movimente. Você pode ligar lá no departamento jurídico, pode notificá-los, enfim, pressioná-los para que eles atuem, né, que é um dever deles, na verdade, para que eles adotem as posturas que eles mesmos deveriam adotar espontaneamente, não por sua provocação, mas pode ser necessário, porque consideramos aí que às vezes tem prefeituras que têm milhares e milhares e milhares, né, de compromissos diários e, né, não é segredo para ninguém que os órgãos públicos às vezes atuam bem e às vezes não atuam tão bem. Então, no teu papel, você pode provocar, no melhor sentido da palavra, quero dizer provocar, para que eles, enfim, se habilitem no processo e solicitem para o juiz a reserva do crédito deles. Isso é interessante, positivo, é saudável para você. Caso eles não o façam, também você pode, também de alguma maneira, explicar para o juiz, apresentar um extrato de dívida de IPTU atualizado e, enfim, fazer algum pedido ali para o juiz reservar o crédito da prefeitura e deixar ali nos autos, né? É uma maneira. Uma outra via, né, é você chegar, caso a prefeitura não se habilite, é você chegar para o juiz e falar assim: olha, juiz, a prefeitura não está se manifestando, mas eu, arrematante, vamos fazer o seguinte: eu pago o IPTU, né, já que eu arrematei, eu depositei, por exemplo, R$200 mil aqui no processo, a dívida é 10 mil, eu pago, deixa, juiz, que eu pago os 10 mil lá e depois eu peço aqui no processo o ressarcimento, né, dos 200 mil que eu paguei a título de lance, me devolve 10 mil reais, por favor. Se você pedir isso para o juiz autorizar, ok, excelente. Você vai lá no site da prefeitura, gera o boleto, paga, mostra para o juiz e pede, né, e o juiz te devolve dos 200 mil, ele te dá 10 mil e ficam 190 mil reais depositados ali no processo. Também é um caminho que alguns arrematantes costumam adotar. Isso tudo porque você quer, né, no resumo da ópera aqui, ao final da história, a famosa CND, né, que é a Certidão Negativa de Débitos. Esta CND, observem o seguinte: em algumas situações vai ser otimamente emitida, você conseguirá a expedição, perfeito e tudo resolvido. Mas existem algumas prefeituras que o que elas fazem?
elas expedem a certidão negativa, mas elas ressaltam que o imóvel relacionado ao antigo devedor, né, tendo em vista que este antigo devedor possuía dívidas, ele continua devedor e não o imóvel. Então, existem algumas prefeituras que você vai conseguir a certidão negativa, mas ela vai conter essa observação. Não te prejudica em relação a vender e depois o imóvel para outras pessoas, porque a certidão está negativa. Mas existe ali só um complemento dizendo que existem sim dívidas que foram geradas pelo imóvel, porém, na época em que o antigo proprietário, né, era o titular e não estão atreladas a você enquanto arrematante. Tá bom? Existem prefeituras que se comportam dessa maneira e tudo bem, isso não deve gerar uma negativa de um banco, por exemplo, se alguém quiser comprar o imóvel de você, de uma negativa de financiamento bancário. Não faz sentido porque a dívida não está atrelada ao imóvel, e sim ao antigo proprietário que perdeu o imóvel no leilão, sendo que você o arrematou. Essas são considerações bastante importantes e atuais relacionadas à prefeitura e à certidão negativa de débito que você com certeza almeja. Espero que tenham curtido o vídeo. Se puderem, compartilhem aí com seus contatos, amigos, parentes, seus sócios, etc. E continuem aqui conosco na Academia do Arrematante para aprenderem a arrematar imóveis de maneira estratégica e lucrativa.